Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço o convite que me foi feito, que o senhor me fez para estar aqui. De fato, levou um tempinho, né, questões de agenda, não coincidia a data. Dessa vez deu certo. É uma casa que eu não conhecia, aqui em Belo Horizonte. Já ouvi falar da casa, mas não conhecia. E é uma alegria poder estar aqui e conversarmos um pouco sobre essa proposta de assunto, de tema, que é o Jesus, seguir a Jesus, um convite permanente. E dentro dessa ideia, então, vamos à questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando ali nós temos uma pergunta em que Kardec te pergunta ou questiona aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. A pergunta pede-nos dois elementos: guia e modelo. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Guia é o que nós seguimos, aquele que seguimos. Modelo é aquele que nós copiamos. Então Jesus, dado como resposta, porque foi a resposta direta, uma palavra só, Jesus, ele é o nosso guia e o nosso modelo. Segui-lo pelos seus ensinamentos, copiá-lo pelos seus exemplos. Por isso, guia e modelo. Nos ensinamentos nós encontramos o nosso guia, o nosso caminho, e nas suas atitudes, nos seus exemplos, nós temos o modelo, para que possamos copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Naquilo que ele fazia, tentarmos também fazer. Ou, naquilo que faremos, tentar pensar como Jesus faria. Essa é a forma de copiar. Como Jesus faria o que eu vou fazer? Como Jesus seria a pessoa que eu sou? Como Jesus seria o profissional, ou a profissão, exerceria a profissão que eu exerço? Como Jesus seria o filho que eu sou? O irmão que eu sou? O marido que eu sou? O pai que eu sou? Como Jesus exerceria esses papéis? Essa é a ideia para a palavra modelo colocada na pergunta. Não é somente conhecer os seus ensinos, mas tentar trazê-los, os seus ensinos, numa forma de atitude, numa forma de aplicabilidade prática daquilo que ele nos trazia. Porque Jesus ensinava fazendo e fazia ensinando. Nada nele era casual, tudo nele era causal. Tinha uma causa. Nada foi feito de forma não pensada, de maneira tal que não somente as parábolas trazem símbolos, como as suas próprias atitudes também nos trazem elementos simbólicos. Porque ele respeitava a lei da época, ele conhecia a tradição e ele agia em conformidade com a tradição, em conformidade com a lei, naquilo que era de caráter espiritual, naquilo que era de caráter, por assim dizer, nas palavras de Kardec, eterna, elementos eternos. Quando Kardec então nos traz a lei divina e a lei humana, a parte que era divina na estrutura da lei, Jesus cultivava. A parte que era humana, ele trazia novos elementos. Ele trazia correções. Por exemplo, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Aquilo que precisava ser corrigido, ele corrigia. Ele mantinha o que era necessário. Amarás o teu próximo, ele manteve. Eu, porém, vos digo, e corrige só, o aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos.
E ele vai acrescentando: bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque tudo que ele ensinava, ele trazia um objetivo. Ele ensinava e dizia por que era necessário, para que era necessário, para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus. Então tudo que era necessário ele nos trouxe e manteve aquilo que era da estrutura da lei divina: o amar a Deus, amar ao próximo, ele mantém, mas fazia as correções necessárias. Por isso, a conjunção adversativa é muito importante nos textos do Evangelho. Porque o que é uma conjunção adversativa? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, é uma conjunção que muda o rumo da conversa, que muda tudo que era trabalhado e dá outro sentido. Daí a importância de uma conjunção adversativa quando se analisa os textos dos Evangelhos. Quando se analisa um texto, porque vai se mudar o rumo, e Jesus sempre utilizava-se dessa conjunção adversativa quando ele tratava da lei, quando ele trazia os elementos da lei. Aquilo que ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Verdadeiro cumprimento. O que nos leva ao prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ali vemos na mensagem do Espírito de Verdade, ele diz: são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para confundir os orgulhosos, vejam, para exaltar os justos, para dissipar as trevas. Então ali o Espírito de Verdade vem nos dizer que era necessário restabelecer no verdadeiro sentido aqueles ensinos trazidos. Já começa o Evangelho dizendo: eu não vim destruir a lei, falando a mesma coisa que Jesus havia falado quando começou o seu discurso: eu não vim destruir a lei. Da mesma forma, Kardec propõe-nos, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma ideia: eu não vim destruir a lei. Ou seja, o Espiritismo não veio destruir, não veio destruir a lei. Ele veio dar-lhe o cumprimento, restabelecer todas as coisas no seu verdadeiro sentido, como está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Na mesma ideia trazida pelo Cristo: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Por isso o modelo Jesus, porque ele cumpria verdadeiramente aquilo que era para ser cumprido na estrutura da lei. Ele respeitava as pessoas, respeitava os momentos, respeitava o nível de conhecimento de cada um. Por isso ele dizia as coisas em conformidade com as pessoas que o ouviam. Daí as suas parábolas, que tratavam de uma forma geral, como vemos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, do reino de Deus. Ele dizia as chamadas parábolas do reino. E ali no capítulo 13 de Mateus, nós temos 5 parábolas, que Jesus dizia a mesma coisa, mas falava de maneira diferente, na medida em que as pessoas podiam entender. Ou seja, ele falava com pescadores, e ele então foi dizer: o reino de Deus é semelhante ao homem que foi ao mar e jogou as redes, e pegou peixes grandes e pequenos, e seguiu a parábola. Ele conversava com agricultores, então ele dizia: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou a semente, e à noite veio o inimigo e semeou o joio, ambos cresceram, e segue a parábola. Ele falava com comerciantes, pessoas que entendiam o valor do dinheiro, da moeda, do lucro. Então ele dizia: o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou uma pérola, e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ou o reino de Deus é semelhante ao homem que enterrou um tesouro num campo. Ou encontrou um tesouro enterrado em um campo,
e, sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Quando ele conversava com as mulheres, ele dizia: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, pôs 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento, e a massa cresceu. Ele falava a linguagem que as pessoas entendiam. Ele trazia o mesmo ensinamento de maneira diferente, mas com o mesmo conteúdo. Qual o conteúdo que nós temos nessas 5 parábolas? O que temos em comum nessas 5 parábolas? Um peixe. No meu caso, no supermercado, mas vamos tirar essa parte. Onde se pesca um peixe em natureza? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do sul. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do campo. E onde age o fermento? Dentro da massa. O que nós temos em comum nessas 5 parábolas? Interioridade. Interiorização. Por isso ele dizer: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Interioridade. Tudo nele era pensado. Ele não jogava palavras soltas no ar. Ele queria ensinar as pessoas. E por isso ele dizia na conformidade que as pessoas podiam entender. E nem tudo ele dizia. Por exemplo, quando conversava com Pilatos, no seu julgamento, Pilatos lhe pergunta: sois rei? Ele diz: tu o dizes. Sois rei? Ele insiste. E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Que vieste aqui fazer? Pergunta Pilatos. E Jesus diz: dar testemunho da verdade. E Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? E Jesus se silencia e não responde. Porque uma verdade dita para ouvidos mentirosos se transforma em mentira, em sofisma. Então ele se cala. A única pergunta feita a ele, que não obteve resposta. Porque verdade é um valor nobre. E verdade nunca é árdua, sempre necessária, mas no momento certo para ser dita. E da forma certa para ser dita. Daí vemos no capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus dizendo: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Ou suportá-las agora. Ou seja, muitas coisas eu ainda vos tenho que ensinar, mas vocês não conseguem compreender. Mas quando vier o Espírito de verdade, que da parte do meu Pai me há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas. Quando vier. Ou seja, haverá um tempo. Chegará um dia, chegará um momento. Como vemos no Eclesiastes, lá do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 3 também. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Há tempo de ir, há tempo de vir. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de espalhar, há tempo de ajuntar. E assim ele segue, o Eclesiastes. Todas as coisas têm tempo. Daí entendemos a frase do Espírito Emmanuel, quando no livro A Caminho da Luz, ele escreve: o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. O que é a hora psicológica? Momento certo. Momento em que poderia ser entendido. Momento atrasado. E aí entendemos, quando Kardec se propõe a estudar os Evangelhos e nos traz, a partir da ideia que Jesus é o nosso modelo e guia, nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. E logo na introdução do livro, ele nos chama a atenção, dizendo-nos: as matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, os milagres, as predições e o ensino moral. Dessas 5, diz ele, as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Mas a última, a moral, essa é inatacável. E sobre esse aspecto, diz ele, é que essa obra versará, a moral.
Porque ele dizia que as 4 primeiras sempre foram motivos de controvérsias. Atos comuns da vida do Cristo. Jesus nasceu em Belém, dizem uns, e outros afirmam, não, ele nasceu em Nazaré. Os que dizem que nasceu em Belém provam pelo Evangelho de Lucas e Mateus. Os que dizem que nasceu em Nazaré provam pelo Evangelho de Lucas e Mateus. Lucas arruma um jeito de levar Jesus para Belém, pelo censo. Mateus arruma um jeito de trazer Jesus para Nazaré, pela fuga do Egito. Ou seja, para Lucas, Jesus estava em Nazaré e foi para Belém. Para Mateus, estava em Belém e foi para Nazaré. Então, controverso. Jesus tinha irmãos? Não, não tinha irmãos. Não tinha sim. Lá está escrito que seus irmãos e tua mãe estão lá fora. Mas irmão significa parente, não significa irmãos. Controverso. Atos comuns da vida de Cristo. Nos leva aonde? A lugar nenhum. É a discussão estéril. É aquilo que Jesus chamou de fermento dos fariseus. Fuja do fermento dos fariseus. As palavras que serviram para estabelecimento de dogma. Jesus era Deus. Não, não era Deus. Não era Deus. Não, não era Deus. Era. Por que você diz que era? Porque ele disse, meu pai e eu somos um. Não, mas isso é simbólico. É apenas uma ideia de unicidade, de propósitos, entendimento de ideias. Não quer dizer que é o mesmo. Não, quer dizer que é o mesmo. Não, mas se assim o é, então os apóstolos também são Deus. Não, os apóstolos não são. Não são. Mas por que você diz que são? Porque Jesus disse. Não, Jesus não disse. Disse. Ele disse, eu estou em vós, vós estáis em mim, nós somos um do Pai. Não, mas aí é simbólico. Não, mas se é simbólico aqui, também é simbólico lá. Controverso. Fermento dos fariseus. Os milagres. Jesus fez milagre? Não, não fez milagre. Não, sim fez, ele fez diversos milagres. Não, mas milagres seria uma derrogação das leis de Deus. E se ele derrogou as leis de Deus, Deus não é Deus, porque as suas leis então são mutáveis, suas leis são derrogáveis, e a imutabilidade do Criador não estaria presente na imutabilidade das leis, então ele não pode ter derrogado. Não, mas ele derrogou. Não, mas na verdade não derrubou, é porque as leis nós não conhecemos na sua totalidade. E Jesus conhecia mais do que nós e fazia coisas que podiam ser feitas. Não, não podia ser feitas? Sim, podia, porque ele disse aos apóstolos, vós podeis fazer essas coisas e muito mais, se tiverdes fé. Controverso. As profecias. Jesus previu o final dos tempos? Não, não previu. Previu? Não, não previu. Isso está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Não, mas lá ele não disse que seria o final do tempo. Disse. Ele disse que nações se levantariam contra nações, terremotos, guerras. Não, mas ele também disse, ainda não é o fim. Não, mas depois ele disse que é o fim. Quando ele disse que pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais, não, ele não disse que era o fim, ele disse que era o princípio das dores. Não, mas depois ele falou que era o fim. Porque ele disse, quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Bom, mas se o evangelho está espalhado sobre toda a terra, não precisa ter fim, porque todo mundo ficou bom. Controverso. Amai-vos uns aos outros. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Não é controverso. Não. Está lá, amai-vos uns aos outros. Isso é o ensino moral. Por isso Kardec tira as 4 primeiras partes e não as traz para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz para o Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos do Cristo. Ele traz para o Evangelho segundo o Espiritismo o guia, aquela parte do guia e modelo, porque ali então ele traz os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Aquelas palavras que o apóstolo Pedro foi dizer a ele, tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus dizia, é necessário que eu vá. E Pedro pergunta a ele, qual vades? Para onde vais? E Jesus diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E se eu não for, vós não podereis ir. Porque é necessário que eu vá para que preparar-vos um lugar. E Pedro diz a ele, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna. É esse o guia. Esse que nos trouxe esses ensinos que não pereceram, que não se perderam, que
ficaram, permaneceram. E é essa a ideia que precisamos nos perguntar quando vemos a resposta da questão 625, que o modelo, o tipo perfeito que serviu de guia e modelo é Jesus. Nós precisamos nos perguntar, estamos olhando Jesus pelo prisma das 4 primeiras partes controversas, ou olhando Jesus pelo prisma da 5ª parte, a moral? E nós temos um indicativo para isso. Está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que antecede a esses versículos 24 e 27, que estão indicados aqui no cartaz. No versículo 14, 13 e 14. O que é esse capítulo 16? Onde está a frase que vamos trabalhar? Esse capítulo 16 de Mateus se assemelha ao capítulo 9 do Evangelho de Lucas, em que acontece pós-transfiguração diversos fatos, diálogos de Jesus com os fariseus e um momento especial, em que Jesus, segundo Mateus, vai a Cesareia de Filipe. O que é Cesareia de Filipe? Uma cidade ao norte, uma cidade para quem voltava da Fenícia, como Jesus havia ido à Fenícia. Havia atendido a mulher cananeia, que está no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, uma passagem belíssima. E ali ele vai a Cesareia, uma região belíssima em termos de paisagem, uma região de altitude mais elevada, o que fazia dela uma região de clima mais fresco, mais suave. E uma cidade erigida em homenagem a César por Filipe, daí chamar Cesareia de Filipe, em contraste à Cesareia marítima do porto de Jope, então chamava de Cesareia de Filipe. E ali era comum para aquele local ir pessoas para refletirem. Era comum para as pessoas irem para aquelas paisagens mais suaves, de climas mais suaves. Elas iam para fazer algumas avaliações de vida, fazer análises dos acontecimentos, fazer os retiros. E Jesus leva os seus discípulos para essa região. 2 anos mais ou menos depois que ele pregava. Ele já havia pregado por mais ou menos 2 anos. E ele chama esses discípulos, passam por Cesareia de Filipe, segundo Mateus, e lá em Cesareia Jesus faz uma ligeira avaliação do trabalho dele. Depois de 2 anos ele resolve fazer 2 perguntas sobre o trabalho dele. E ele pergunta aos discípulos, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Em outras palavras, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Depois de 2 anos. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles respondem, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado, e outros ainda que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Em outras palavras, Senhor, ninguém entendeu o que o Senhor é. Elias, João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus faz uma segunda pergunta direcionada aos apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele perguntou sobre o que as pessoas diziam acerca dele. Depois ele perguntou diretamente aos apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? E diz o evangelista que Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro poderia ter dito, tu és Jesus, filho de José, filho de Maria, de Yeshua, Bar Yosef, que nasceu em Nazaré ou em Belém, que tinha irmãos ou não tinha irmãos, que fez milagres ou não fez milagres, que previu o final dos tempos ou não previu. Mas Pedro não disse isso. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É o primeiro momento que Jesus recebe um título. Ali Pedro teria dito, tu és o Mexialá, que Cristo é uma palavra grega. Pedro não falava o grego. Mas Mexialá significa Cristo, que significa ungido, esperado, mensageiro. E ali então Pedro vai além da estrutura historiográfica de Jesus, da estrutura genealógica de Jesus. E ali ele diz, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o mensageiro, Filho de Deus vivo. E em resposta, Jesus diz a Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Jonas,
que não foi pela carne nem pelo sangue que tu revelaste tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, não foi por você, não foi de você que veio isso, mas por inspiração de Deus. Não foi pela carne nem pelo sangue que tu revelaste tais coisas. Veja, não foi a carne nem o sangue, não foi você que disse isso, mas meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Pedro revela algo que vai além das próprias formas de entendimento daquelas pessoas. Ele não revela uma pessoa, ele não revela uma historiografia, ele revela uma missão, ele revela um missionário, ele revela um mensageiro. Essa é a dimensão do Cristo atribuída a Jesus. Porque Cristo é um apelido, Cristo é um título, Cristo não é um sobrenome. Jesus ou Cristo, ou Cristo Jesus, o mensageiro Jesus, o ungido Jesus, o esperado Jesus. E ali Pedro revela. E ao revelar isso, tamanha força dessa revelação, Jesus vai dizer: tu és Kéfos, e sobre essa Kéfas edificarei a minha eclesia. Kéfos, rocha, Kéfas, pedra. O texto é: tu és rocha, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Não é tu és pedra, Kéfas, é tu és Kéfos, rocha, e sobre essa pedra, Kéfas, qual pedra? A sua palavra. Porque o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vai dizer: eu, se pedra sou pedra de tropeço. Jesus, a pedra angular. A pedra angular. Então, o que Jesus se referia naquele momento? Tu és rocha e sobre essa pedra edificarei minha eclesia. Sobre o que você disse? A sua revelação. E o que Pedro revelou? O Cristo. Sobre o Cristo edificarei minha eclesia, e as portas do inferno sobre ela não prevalecerão. Sobre essa rocha, essa pedra chamada Cristo. Nós somos conhecidos por qual título? Cristãos. Como nos fala Lucas, lá no Atos dos Apóstolos, e em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Porque entendeu-se uma outra dimensão. Uma dimensão que não teve uma data de nascimento, uma data de desencarne, se assim quiser. Porque as palavras de Jesus, o ensino que ele nos trouxe, o Cristo é atemporal. Não tem tempo. Quaisquer tempos são tempos para o ensinamento, para o entendimento, para a vivência. É por isso que Cristo foi forte. Tu és o Cristo. E tão forte que Jesus foi dizer: não foi você que disse, Pedro. Não foi pela carne e pelo sangue que foi revelar as coisas, mas meu Pai que está nos céus. É como se nós tivéssemos entendido Jesus, historiografia, Cristo, a mensagem. Uma mesma pessoa. Não são duas pessoas diferentes, a mesma pessoa. Porém, nós podemos dizer que nasceu em tal data, até não podemos porque não se sabe a data, mas poderíamos se soubéssemos. E desencarnou em tal data, viveu em tal período, materialmente falando. Mas o Cristo, ele não tem uma data de nascimento. Ele nasce para as pessoas em datas distintas, quando as pessoas entendem o seu ensino. Para Pedro e André, ele nasceu, o Cristo, lá às beiras do lago de Genezaré, quando Jesus os convidou: deitai as redes fora, foi de hora à noite, farei de dia ou de vós pescadores de homens. Para Levi, Mateus, nasceu quando ele cobrava impostos, e Jesus disse a ele: levanta e segue-me. E Mateus levantou e seguiu. E assim para Bartolomeu, para Filipe, para todos eles, cada um no momento. Para nós foi num dado momento também, que não foi na Palestina e não foi naquela data, foi quando nós tomamos conhecimento da sua mensagem, do seu ensinamento. Nós, que eu digo, os que estamos aqui. Então essa é a dimensão Cristo. Esse é o aspecto que Kardec percebe, e no Evangelho segundo o Espiritismo ele vai nos separar e dizer: essas 4 primeiras partes são historiografias, essa última é ensinamento. E é essa que nós precisamos.
Aí nós entendemos, quando Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senão por mim quem? Um Jesus historiográfico ou o Cristo? A mensagem. Porque há pessoas que desconhecem a história de Jesus, mas vivem os seus ensinamentos. Não iriam ao Pai? E há pessoas que conhecem a história de Jesus, mas não vivem os seus ensinamentos. Iriam ao Pai? Então não é sobre um ser histórico, é sobre o que Ele nos deixou. Sobre o legado que Ele nos deixou, os seus ensinos, para seguirmos. Esse é o guia, o Cristo de Deus, o mensageiro de Deus, o ungido de Deus, que nos deixou ensinos, que se pudéssemos resumi-los, em 3 palavras, nós diríamos amor, humildade e exemplo. É o que está contido na mensagem dele. Falava-nos do amor, dava-nos o exemplo e vivia pela humildade. Como ele disse aos seus discípulos: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem, não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. O aspecto da humildade. Escolheu pessoas simples, comuns, para dizer-nos que todos nós podemos seguir. Porque os 12 que ele escolhe, tidos como os melhores, um trai, um nega, e 9 fogem quando ele é preso. Tudo gente boa. Só um fica com ele. Um jovem, João, depois chamado evangelista. Esse jovem, que à época deveria ter por volta de 16 anos, foi o que permaneceu com ele. E achamos que jovem não tem força de vontade. E foi o único que ficou. Os outros, o mais próximo deve ter dito, fui. Quando ele foi chamado. Homens comuns, pessoas comuns, para nos dizer, não precisamos ser excepcionais para seguir. Precisamos seguir na nossa comunalidade. Por eles serem pessoas comuns, fizeram coisas extraordinárias. Porque se fossem pessoas extraordinárias, teriam feito somente as coisas comuns. Mas por serem comuns, fizeram extraordinários fatos. Construíram-se nas suas próprias histórias, tendo Jesus como referência. No campo da fé, podemos observar a figura de Pedro, que quando estavam Pedro e seus amigos, os outros apóstolos, pescando numa noite, e percebem que na madrugada um vulto caminhava sobre as águas, e atemorizados, porque diz o texto do Evangelho, achavam que era um fantasma, começaram a gritar. E Jesus diz a eles, não temais, sou eu. E Pedro, muito confiante, muito seguro, foi dizer, se és tu, manda-me a ti. Ou seja, que vão garantir isso. E Jesus diz a ele, vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Então logo as águas começam a bater-lhe nas pernas, ele se assusta e começa a afundar. E aí diz, socorre-me, Senhor. E Jesus o pega pela mão e diz a ele, homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Tem. Tanto tem que Jesus disse, pequena fé. Como nos fala Emmanuel, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Veja, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Aí entendemos a frase de Paulo aos Romanos, peleja na fé, porque é um esforço, é um exercício, e Pedro fez isso. Ali ele começou a afundar, conviveu com Jesus, e num dado momento, em que Jesus estava informando que já estava chegando a hora do seu, aspas, padecimento, que ele estava ali naquela ceia, chamada por muitos de última, ele vai dizer que seria traído, que um deles trairia.
E as pessoas, os apóstolos, começaram a dizer: serei eu, Senhor, serei eu, Senhor. E Pedro, depois de afundar e se robustecer na fé, ele diz a Jesus: nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. Fé absoluta. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E o que aconteceu? Desfaleceu. Porque ele nega. Tu és um seguidor dele? Não o conheço. Tu és um deles, tua fala te condena, com sotaque galileu, porque os galileus tinham sotaque. Tua fala te condena. Já disse, não conheço esse homem. Mas tu andavas com ele. Já disse, não conheço esse homem. Ele nega. Significa que a fé desfalece. Mas o mesmo Pedro, depois que Jesus havia já retornado ao mundo espiritual, estavam Pedro e João subindo a escadaria do templo, a porta de Formosa. E um paralítico, esse é o termo do Evangelho, um paralítico lhe pede uma esmola. E Pedro vira-se para ele e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto: e o homem levantou-se e foi andando e cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro que afundou e negou, foi o mesmo que soergueu, que curou um paralítico. Porque a fé foi se desenvolvendo. Ele foi chamado, foi convidado e aceitou o convite. E gradativamente foi se organizando, foi aprendendo. Porque os que seguimos a Jesus não estamos prontos. Nos aprontamos por segui-lo. Porque sem segui-lo, nunca estaríamos prontos. E assim o fez Pedro. E naquele momento, naquele interregno entre a negativa ou a negação, ou as negações, 3, e até aquele momento em que Jesus se despede, Pedro teve dificuldades. Jesus se apresenta e quem primeiro o vê? Maria de Magdala. E ela chega contando para os apóstolos: eu vi o Mestre. Pedro diz o que a ela? Como tu dizes, vi o Mestre? Como ele apareceria para ti, mulher? Ou seja, tinha que ser para mim. Afinal de contas, era Pedro. Mas por que não disse, não apareceu para Pedro? Pedro talvez pensaria: porque eu neguei. Está magoado comigo. E Jesus se apresenta aos discípulos. E sempre Jesus chamava Pedro, João e Tiago. E levava os 3 para algum fato que estava um pouco além daquilo que ele fazia junto aos outros. Como na transfiguração, como no Getsemane, sempre os 3 iam. E Jesus apresenta-se aos apóstolos e não chama por Pedro. Só diz assim: a paz esteja convosco. E pronto. E não olha para Pedro, nada fala para Pedro. E Pedro pensa: está magoado comigo. Tomé não estava presente? E eles vão contar a Tomé e Tomé diz: não acredito. Só acreditarei se o virem tocar. E Jesus se apresenta de novo: a paz esteja convosco. E chama Tomé. Mas não chama Pedro. Chama Tomé e diz: toca-me. E Tomé toca e diz: Senhor. E Jesus diz: acreditaste porque viste-me e tocaste-me. Bem-aventurados que acreditam sem nada ver e tocar. Mas nada falou com Pedro. E assim foi. Mandou-os para a Galileia. E depois de dias, conversando com todos, Jesus dá uma parada e pergunta para Pedro: amas-me mais do que esses? Ou amas-me, melhor dizendo, a primeira pergunta. Amas-me? E Pedro responde: amo-te, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Segue a conversa. Num outro dado momento, ele para e diz: Pedro, amas-me mais do que estes? Aí Pedro já dá uma engasgadazinha, perguntando 2 vezes. Está magoado. Mais do que estes, ou seja,
Era só amar, agora tem que ser mais do que isso. E Pedro responde: tu sabes que te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. E depois, já no final da conversa, Jesus para e diz assim: Simão, filho de Jonas, Bar Jonas, ou seja, chamou não mais pelo apelido, chamou pelo nome inteiro. Esse era o nome completo de Pedro, porque o sobrenome das pessoas era o nome do pai. Então, para chamar, para colocar no sobrenome, dizia filho de fulano, Bar Jonas, Bar Timeu, filho de Timeu, Bar Abas, que nós arredondamos para Barrabás, Bar Abas, filho de Abas. Era o sobrenome. E quando se chamava por nome e sobrenome, porque era formal. Quem tem nome composto, e não é muito comum se chamar, quando é chamado pelo nome composto, tem alguma coisa diferente. É o meu caso. Quando a minha mãe me chamava pelo apelido, que não é o caso, eu ia ganhar alguma coisa. Quando ela me chamava por Simão, eu ia fazer alguma coisa. Quando ela me chamava por Simão Pedro, eu tinha feito alguma coisa. E ela já sabia. E aí Jesus diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que todos? Amas-me mais do que estes, mais do que todos? E Pedro responde chorando. Agora dá novo. Ele responde chorando: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Há um detalhe. Essa passagem trazida por João, escrita em grego, Jesus pergunta o amor, ágape. Porque a palavra amor em grego nós temos eros, storge, filho, ágape, tudo é amor, com dimensões diferentes. Ele responde, Jesus pergunta ágape, e Pedro responde filho, amo. Filho é o amor de família. Ágape é o amor transcendente. É aquele amor que não é de pessoa para pessoa. Então Jesus perguntava sobre o ágape. E as duas primeiras perguntas foram ágape. E as duas primeiras respostas foram filho. A terceira pergunta de Jesus já foi filho. Já não foi ágape mais. Ele já entendeu, não adianta perguntar ágape. Ele não entende. Então vai ser filho. E para ser filho tem que ser mais do que todos. Então a estrutura, nada era por acaso em Jesus. Mas Jesus falou em aramaico, sim. Em aramaico a palavra é uma só. Mas João, que escreveu, resolveu colocar duas. Quer dizer que João entendeu que havia duas dimensões ali perguntadas. E a última pergunta já reduziu para filho. Ou seja, bom, tudo bem, amor divino você não está entendendo, então vamos para o amor de família. Pelo menos assim, você me ama? E aí Pedro, amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? De boca. O que Jesus pediu a ele? Para reafirmar o amor? 3 vezes. De boca. Só pediu isso. E aí Pedro entendeu. Era muito simples. Não havia mágoa nenhuma. Era só reafirmar. E dali para frente, então, ele robustece na sua fé. E o chamado foi entendido. E a partir dali, sim, Pedro passou a ser uma referência. De trabalho, de dedicação, de humildade. Tinha seus altos e baixos, como vemos nas passagens do Pontos e Apólogos narradas por Humberto de Campos. Mas seguia o caminho, seguia aos ensinamentos, seguia ao Cristo. E esse Pedro, que foi dizer então lá atrás: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nessa mesma passagem, então, Jesus começa a dizer que era necessário ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e, aspas, ressuscitar ao 3º dia. Escreve o evangelista: a partir de então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, diz: de modo nenhum deixaremos que te aconteça isso. E Jesus, virando-se para Pedro, diz: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Veja por que a eclesia não estava no Pedro. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, afasta-te de mim, Satanás. A mesma pessoa, inspirada por Deus. E ali naquele momento, já na mesma passagem, dizendo, para desestimular Jesus, e Jesus dizendo: essa palavra não é boa, essa palavra sua também não veio de você, afasta-te de mim, Satanás. Porque as pessoas são volúveis, mas o Cristo não. E sobre essa pedra edifica a igreja. E depois de Jesus ensinar isso, depois de Pedro revelar
que era o Cristo, Jesus então diz, e faz o convite, que está naquele capítulo 16, versículo 24, ali no cartaz. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. E Marcos, no capítulo 9 do seu Evangelho, no versículo 25, 23, Marcos acrescenta um detalhe nessa frase de Jesus. Marcos diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Em Mateus não há expressão a cada dia. E Lucas, não é Marcos, Lucas coloca a expressão a cada dia. Convite feito por Jesus. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Esse é o convite dele. Um convite que precisamos analisar, precisamos entender, porque é o convite que fica constantemente feito. É um convite que não foi feito numa data e nela permaneceu. É um convite permanente. Vejamos o que temos nessa frase. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Quem é aquele? A frase começa, aquele. Aquele. Quem é aquele? Qualquer pessoa. Nós. Ele não direcionou o convite a uma pessoa. Ele direcionou a todas as pessoas. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa é importante. Qualquer pessoa é advinda do Criador. Qualquer pessoa pode ser seu discípulo. Aquele. Jesus dava um valor muito grande à individualidade, às pessoas. Jesus, em segundos, ele mudava a vida das pessoas. Pedro, joga as tuas redes fora, que eu falei de vós, pescadores de homem, falando com Pedro e André. 5 segundos. Em 5 segundos ele muda a vida dos dois. Mateus, levanta e segue. Não deu 1 segundo. E ele mudou a vida. Jesus, em segundos, ele mudava a vida das pessoas. Mas num dia, ele resolve sair de Cafarnaum e ir para uma cidade chamada Gadara. Cafarnaum ficava no noroeste do lago de Genezaré, Mar da Galileia. Gadara, no sudeste. Ou seja, ele tinha que cruzar transversalmente o Mar da Galileia. No mínimo, um período do dia. Vamos colocar arredondando, no mínimo 4 horas. Ele levaria. Quantas vidas Jesus mudaria em 4 horas? Vamos dizer que ele levasse 10 segundos para mudar uma vida. 1 hora tem 3.600 segundos. 4 horas, 14.400 segundos. Se ele levasse 10 segundos para mudar a vida de uma pessoa, ele mudaria a vida naquelas 4 horas de 1.440 pessoas. E, no entanto, nessas 4 horas ele não mudou a vida de ninguém. Ele ficou 4 horas navegando para chegar em Gadara e atender a uma pessoa, cujo nome nem sabemos, porque essa pessoa é chamada de um endemoniado gadareno. Não tem nome. Como a nos dizer que Jesus não olha nome, olha quem é, olha quem precisa. Ele não foi por nome. Ele foi ao encontrar-se com uma pessoa. Como a nos dizer, nós somos uma pessoa, nós somos objeto do olhar de Jesus. Nós somos sujeitos do olhar de Jesus. Ele olha cada um de nós, como ele havia dito aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era, dizia ele. E quantas vezes nós nos sentimos abandonados? Quantas vezes nós nos sentimos anônimos e ninguém está anônimo no olhar do Cristo? Nesse exemplo de Gadara, ele foi nos dizer que interessa não é a quantidade de pessoas, mas a pessoa. E esse exemplo nós já vimos lá no Velho Testamento, numa parábola de Abraão conversando com Deus, numa epifania.
lá naquele momento em que Deus está dizendo para Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E Abraão diz para Deus: Senhor, mas por que tu destruirás a cidade? E ele diz: por causa da iniquidade das pessoas. E aí Abraão diz: mas Senhor, e se lá tiver uma quadra de famílias boas? Deus diz a ele: mostre-me a quadra e eu pouparei a cidade inteira. E Abraão diz: Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo. Mas se em vez de uma quadra tivermos uma rua de pessoas boas, mostre-me a rua e eu pouparei a cidade inteira. E Abraão diz: Senhor, tu que sabes tudo, continuas não te irritando comigo. Mas se em vez de uma rua tivermos uma casa de pessoas boas, mostre-me a casa e eu pouparei a cidade toda, disse o Senhor. E ele diz: Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo. Mas se em vez de uma casa tivermos uma pessoa boa, ele diz: mostre-me e eu pouparei a cidade inteira. Não se olha a coletividade quando a individualidade precisa ser ajudada. Ajuda-se uma individualidade, mesmo que uma coletividade não merecedora receba a mesma ajuda. Porque se olha a pessoa. Nós somos aquele que é importante. Não no sentido de denotação, de indicação, é aquele, não. O aquele, personalidade. Esse é o que está na frase de Jesus. Aquele. Mas não é qualquer aquele. Embora aquele seja qualquer um de nós, não é qualquer um de nós o aquele. O aquele é qualquer um de nós, mas qualquer um de nós não é o aquele. Porque ele deixou um elemento. Ele colocou um verbo. Aquele que quiser. Veja bem. Aquele que quiser. O que é querer? É a vontade. Aquele que quiser ter a vontade. A vontade é o elemento fundamental que Emmanuel nos diz, que preside a mente, lá no livro Pensamento e Vida, quando ele coloca os departamentos da mente e nos coloca a vontade como sendo o grande gerente, o grande movimentador dessa empresa chamada mente. A vontade é um querer, não é só um desejo, é um querer. Um desejo é superficial, abstrato. O querer é concreto, indicativo. Então ele disse que aquele que quiser, é preciso essa vontade, que o apóstolo Paulo, em espírito, escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Uma mensagem que tem por título o próprio título do capítulo: Fora da caridade não há salvação. Que antecede ao que foi lido aqui, o 16, que fala do poder da riqueza. Por isso ele trabalha a caridade antes, depois ele vem trabalhando com a ideia do servir a Deus e a Mamon, e faz um trabalho, uma análise sobre a riqueza. Primeiro trabalhou sobre a caridade. Tudo é estruturado. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma estruturação, os assuntos são encadeados, são ajustadamente colocados. Daí nós temos o capítulo 5, que é o sofrimento, que antecede o 6, que é o Cristo Consolador, como nos dizer: aprenda o que é o sofrer, que o consolo é fácil de entender. Tudo didaticamente estruturado. E nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo, em espírito, vai escrever, na mensagem que tem por título Fora da caridade não há salvação, no final do primeiro parágrafo, são só 2 parágrafos, e ele vai dizer: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Ou seja, não quer fazer o mal, fica quieto. Quer fazer o bem, tem que agir. Mas não é só agir, ter a vontade de agir. É necessária a ação da vontade. O que Leon Denis, no capítulo 24, do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, foi nos dizer: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Ou seja, se o ato é bom e não há vontade de praticá-lo, o bem é falso. Se não, você vai à campanha do quilo? Lógico que eu vou. Eu sou o presidente da casa, se eu não for, o que vão falar de mim? O ato é bom, o motivo é falso. O motivo não é verdadeiro. Não há vontade. Então o bem é falso. Há uma falsa aparência do bem.
Este é o quiser. Aquele que quiser. E nós queremos ou não? Queremos ou não? Sim. Na ideia da mensagem lida aqui, quantas vezes cedemos espaço para as questões materiais? Servir a Deus e a mamon. Se fosse um escritor mineiro, ele dizia pisar em duas canoas ao mesmo tempo. Nós temos esse hábito de dizer, não pise em duas canoas, porque uma vai para um lado, outra para o outro, você cai na água. Onde está o nosso olhar? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, disse o Cristo. Isso está tudo no verbo querer. Isso está tudo no quiser. É um querer determinado, não aquele querer de Luís de Camões, é um não querer mais que bem querer, como ele escreveu. Não, é um querer querendo. Não é um querer do filósofo Chaves, foi sem querer querendo. É querer. Aí sim, talvez apresentaria a ideia camoniana, mais que bem querer. É esse quiser. Ele deixou o convite aberto a todos que quiserem. Ele não obrigou ninguém a seguir. Era por vontade. Como também vemos Kardec escrevendo no livro Obras Póstumas, constante no livro Obras Póstumas, lá na Constituição do Espiritismo, já que não há número de capítulos, é o capítulo que tem por título Constituição do Espiritismo, e lá ele diz, o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções, não é impulso. Então a mensagem do Cristo é um convite, que o Espírito Miramês certa vez escreveu, o convite de um superior é irresistível. É esse convite de Cristo, aquele que quiser. E os sermões ficam para depois. Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Deixa eu guardar primeiro o trigo no celeiro. Tolo, hoje mesmo será pedindo tua alma. Ou seja, chamando a atenção. Porque o momento de querer, ou do querer, é um momento psicológico. É um momento certo. É um momento aprazado. E na linguagem filosófica nossa mineira, cavalo arreado, só passa uma vez. É aquele momento. É a oportunidade. É a oportunidade. E dizem os orientais, 3 coisas não se retornam: a palavra proferida, a flecha atirada, a oportunidade perdida. Pode retornar no processo reencarnatório, em outras circunstâncias, depois de muito tempo. Então é preciso perceber que esse convite, esse querer, é uma oportunidade, é um momento psicológico, que Emmanuel nos deu o exemplo, em Públio Lentulus, deixou passar, depois arrumou, mas demorou. E, mineiramente falando, foi custoso. Esse é o querer. Veja a força do verbo querer. É aquele, qualquer pessoa, mas não é qualquer pessoa, é a que quiser. Ele não vai obrigar ninguém a seguir. Então basta nos querer, sim, queremos. Então sou aquele porque eu quero, mas tem uma outra condição que ele coloca: aquele que quiser vir após mim. Ou seja, o que é vir após mim? É ter Jesus à frente, e não passagem na frente de Jesus. Como o João, o Batista, nos deixou muito claro, quando ele atende a Jesus e observa, e aí João Batista diz para os discípulos dele, que à época eram João e André, e ele disse para João e André, olhando para Jesus: é necessário que ele cresça e eu me diminua. Olha João dizendo, é necessário que ele cresça e eu me diminua. Porque João entendeu que de fato ele não era digno de atar ou desatar as alpacas, as sandálias. Ele entendeu que um valor maior estava presente e era a hora dele diminuir. Porque se João continuasse, seriam 2 Messias. Porque João era visto como, e Jesus era. E aí João entendeu, um valor maior se levantou. Agora é hora de eu ficar quieto. É necessário que ele cresça
e eu me diminua. E o que João faz? Acusa Herodes, acusa Herodíades e vai preso. E é decapitado. E quando ele estava preso, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus nos traz isso, Jesus começa a pregar. E diz o evangelista, sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar. Ou seja, agora já é minha hora. Um termino e começo. Tudo adredemente preparado. Intencionalmente preparado. Nada por acaso. Ajustado. Agora é a hora de eu falar isso. Porque aí eles me levam preso. Mas o outro chegou. Então não vai ficar sem voz. Tudo combinado. João colocou Jesus à frente. Aquele que quiser vir após mim. Jesus estava à frente, João após ele. E quantas vezes nós queremos ser maior do que o próprio Jesus? Quando queremos dizer o que ele fez sem ter feito. Quantas vezes nós queremos ser maior do que a casa que frequentamos? Quantas vezes a casa quer ser maior a causa que professa? É a casa dizendo em relação ao Espiritismo, é necessário que ele cresça e eu me diminua. É o profitente dizendo em relação à casa, é necessário que ela cresça e eu me diminua. Porque muitas vezes nós queremos aparecer, estar à frente. O eu sobrepõe o nós. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está à frente. Daí ele colocar, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em algumas traduções nós vemos ninguém vai. Simão, a mesma coisa. É. Quando eu digo vai, eu fico, o outro vai. Quando eu digo vem, eu já estou, o outro chegou. Então Jesus diz, ninguém vem ao Pai, porque ele já está no Pai. E diz, vem, porque ele já conhece o caminho. Se ele dissesse vai, eu não estaria com o Pai. Estaria mandando ir e ele estava longe. Ele disse, vem, porque ele já estava. E é preciso que nós tenhamos isso em mente. Que não basta ser aquele, não basta ter a vontade. Eu preciso saber que Jesus é que está à frente. Ele é que é o meu modelo. Ele é que é o meu guia. É a referência. Aí a importância da questão 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo. Mas, tudo bem, eu sou aquele, eu tenho a vontade e eu estou atrás dele. Mas tem uma outra condição. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E outras traduções. Então já não é colocá-lo à frente, é renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Personalismo. Diminuir o personalismo. Não se sentir a última bolacha do pacote. Não se sentir o maior. Porque disse o Cristo, aquele que quiser ser o maior, faça-se o menor. Seja o que mais sirva, disse ele. O renunciar a si mesmo é entender que valores maiores existem do que as nossas próprias vontades, interesses. É perceber que nós somos uma individualidade, mas não podemos ser individualistas. Nós vivemos numa coletividade, lei de sociedade, uma das leis morais. Que eu guardo a individualidade, porque sou eu, o outro é o outro, mas nós crescemos, nos desenvolvemos juntos. É perceber que não há ou há o todo, o conjunto. Perceber a relação direta de mim para com o próximo, do próximo para comigo. É perceber na expressão das pessoas a própria expressão do Criador, naquela ideia de pureza de coração, dizendo Jesus, não é à toa que a sexta bem-aventurança, tem que andar muito para chegar nela, mas bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E como se vê Deus? Está na prece de Cáritas, como é que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para você chegar no final, é decorar. Em outras palavras, como é que ela se encerra? Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem são os espelhos? Fazei de nossas almas. Quem são os espelhos? Nós. Fazei de nossas almas os espelhos.
Quem são os espelhos? Nós. No qual refletirá a vossa divina imagem. Imagem de quem? De Deus. Mas só um puro de coração vê Deus expresso nas pessoas. O individualista vê a pessoa, não vê Deus expresso, porque não tem a pureza para ir além. Então é preciso isso, renunciar-se a si mesmo e perceber que o outro é um espelho, não que reflete a mim, mas ao Criador. Que por pior que possa parecer, potencialmente bom, basta se desenvolver. Eu não vim para os que estão sãos, dizia Jesus, mas para os que estão doentes. Eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, como ele disse à mulher cananeia, capítulo 15 de Mateus. Esse é o renuncie-se a si mesmo. Deixar de lado esses quereres individualistas. Deixar de lado os meus tempos, as minhas próprias vontades. Eu não faço a minha vontade, disse Jesus, mas a vontade daquele que me enviou. É preciso percebermos isso. É entender que nós não somos autônomos, nós não nos bastamos a nós mesmos, nós precisamos uns dos outros. Por isso a relação horizontal do amor é amar ao próximo como a si mesmo. E se eu inverter essa posição horizontal, em vez de dizer amar ao próximo como a mim mesmo, e eu vir a dizer amar a mim como eu amo ao próximo, eu vou perceber que eu não me amo nada. Porque quando eu falo amar ao próximo como a mim mesmo, eu crio uma outra referência. Mas quando eu falo amar a mim como eu amo ao próximo, a referência passa a ser o próximo em relação a mim. Aí eu vejo que eu não amo o próximo, portanto eu não amo a mim. E por não amar a mim, eu não posso amar o próximo. Porque eu sou individualista e não uma individualidade. Eu me sinto individualista e não uma individualidade. Eu não me sinto, nós somos um no Pai, como Jesus foi dizer aos apóstolos. Então é esse o aspecto do renuncie-se a si mesmo. E aí nós somos aquele. Nós somos o que queremos. Nós somos aqueles que colocam Jesus à frente. E nós nos renunciamos a nós mesmos. Mas o convite continua com um outro detalhezinho. Pegue a sua cruz. Em outras palavras, ninguém será isentado das suas responsabilidades pelo fato de seguir a Jesus. Ninguém terá um jeitinho do tipo, sou amigo do homem. Não, do filho do homem. Porque ele dizia, o filho do homem. Não terá um meio termo. Porque aquilo que o homem semeia, dizia o Cristo, aquilo que o homem semear, isso sim, ele colherá. Não se colhem figos de abrolhos. Então não significa que não teremos as facilidades, senão aquelas que nós criamos pelas nossas próprias atitudes. Não teremos dificuldades, senão aquelas que nós criamos pelas nossas próprias atitudes. Em outras palavras, pegue a sua cruz, é a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Dizendo-nos que estamos sujeitos a essa lei. Pedro, embainha a tua espada. Pois aquele que com a espada fere, pela espada será ferido. Não uma pena de talião, tal e qual, mas de causa e efeito, intensidades, que podem ser atenuadas, como o apóstolo Pedro foi dizer também, lá na sua primeira epístola, o amor cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros, porque afinal de contas a expiação é residual, arrependimento, reparação e expiação é uma residualidade. Por não arrepender e não reparar, ela acaba sendo uma totalidade, a expiação. Mas se arrependemos e repararmos, nós teremos uma residualidade na expiação. É o artigo 16 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. E lá nesse artigo 16 vai nos falar do arrependimento, da reparação e da expiação nessa ordem. E é isso então que está lá no pegue a sua cruz. Mas não é só um pegar a cruz no sentido de assumir todos os meus sofrimentos. Não, Jesus deixa uma dose.
ele vai deixando doses para isso. Pegue a sua cruz a cada dia. O que é cada dia? O que é o dia no Evangelho? O que é o dia na estrutura neotestamentária? O que é o dia no Velho Testamento? É momento. Não é uma ideia somente de cronologia de 24 horas. É um chamamento de atenção para um determinado momento e não ir além dele. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, disse o Cristo, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, resolva as suas coisas agora, senão amanhã você vai ter as de amanhã. Se você deixa de resolver as de hoje para resolver as de amanhã você vai ter as de amanhã e vai ter as de hoje não resolvidas. Ele não está pregando alienação. Ele está dizendo para que nos ocupemos com o dia de amanhã, não que nos preocupemos, não vos preocupeis. O que é preocupação? Preocupação antes da hora? Antes de acontecer. Antes de acontecer o fato, que pode até não acontecer. Ele não disse, não vos ocupeis. Como é que eu ocupo com o dia de amanhã? Vivendo bem o dia de hoje. Porque o dia de amanhã é a consequência, é o resultado. Então veja o que é o dia. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer, salvo engano, ele vai dizer: irmãos, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis, ou seja, fica bravo, mas não agrida um ao outro. A raiva acontece, é natural. A raiva é algo assim, um tanto instintivo. Dá uma pisada no pé, né? Mas é só da boca para fora. Acaba. Então ele disse: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não transforma isso em ódio. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr com você irado. Ou seja, não deixe o dia acabar sem que você se resolva ante essas questões. Veja o valor do dia. Não vá dormir com isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Podemos até não resolver as questões, mas podemos nos resolver ante as questões. Veja o valor do dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele só está estruturando na oração o pão do dia. É o pão nosso de cada dia, mas nos dai-nos de hoje. E tem gente que ora essa oração e ainda acrescenta, põe assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. O sempre não está na oração. Porque o Jesus quis ensinar o seguinte: é o dia de hoje, porque o dia de amanhã dependerá do dia de hoje. O pão de amanhã eu cultivo hoje. Então é só o dia, é só o momento. E nós ficamos muitas vezes fora do momento. Muitas vezes nós não estamos onde nós estamos. Estamos no trabalho preocupados com a casa, estamos em casa preocupados com o trabalho. Raramente nós estamos onde de fato nós devemos estar. Poucas as vezes, nós nos ocupamos com o que devemos ocupar, ficamos com as coisas periféricas, ficamos na ideia do capítulo 16, lido aqui, uma ideia de Mamon, das coisas transitórias, passageiras, e não focamos no principal. Dizem que Siddhartha Gautama, certa vez, perguntado por um dos seus discípulos sobre assuntos metafísicos, vida depois da morte, transcendência, e perguntando tudo isso da vida depois dessa, ele teria dito ao discípulo uma parábola. Disse Siddhartha ao discípulo que a certa vez um homem caminhando, um guerreiro, foi ferido por uma flecha, e as pessoas vieram socorrê-lo e disseram: vamos levá-lo imediatamente ao curandeiro, ao médico, ao curandeiro. E ele disse: não, primeiro vamos saber de onde veio essa flecha. Quem arremessou essa flecha? Era um Brahma?
era um pária? Essa flecha arremessada, que tamanho era? Para eu saber de que aldeia ela teria vindo? Esse arco que foi usado era um arco mais curvo, um arco mais longilíneo, para saber a força que ela me atingiu? E na outra pergunta ele morreu. Diz então Buda ao discípulo: muitas vezes nós queremos saber o depois da vida e morremos antes e não vivemos a vida. Nós ficamos muito nos acessórios e esquecemos o principal. Por isso, cada dia. Por isso, a força do momento. Entender o momento. Para que divisar aquilo que não estamos vivendo? Quantas vezes nos perdemos nas questúnculas, nessas celeumas, nessas transitórias discussões? Diz um ditado chinês: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. E Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer: é sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar mais tolo. Quer dizer que calado eu já sou tolo, o outro é mais tolo porque resolveu falar. É sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar. E a gente ainda acha bonito isso, ele não chama a gente de tolo, e ele fala: que beleza, é espírito superior, porque fala com carinho, com atenção. E nós ficamos nas adjacências, ficamos nos senões. E aí ele foi dizer: pegue a sua cruz a cada dia. Porque muitas vezes nós queremos pegar a cruz da vida inteira e nos auto-vitimizamos, tornamos autocomiseráveis, ou seja, passamos a ter pena de nós mesmos, passamos a ter dó de nós mesmos. E uma pessoa que tem pena de si mesmo, autocomiserado, como que ele crescerá? Essa pessoa crescerá nunca. Porque ela não tem o amor próprio, o alto valor, e ela se sente vítima e quer cada vez mais ser vítima, porque sendo vítima ela é olhada e carrega toda essa estrutura, e aí vai dizer sempre sobre a vida inteira, ou seja, quer carregar a cruz da vida inteira de uma vez só. Não entendeu que nós somos responsáveis pelo que fazemos e ajustamos isso gradativamente, ação por ação, ajuntando parte por parte. Mas quantas pessoas não crescem porque se sentem vítimas da vida e dizem assim: a vida não foi boa para comigo. A vida nunca será boa, a vida nunca será ruim. A vida não nos dá nada senão a devolução daquilo que nós damos para ela. A vida não tem efeito ativo, ela tem efeito devolutivo. A vida devolve o que nós damos para ela. Se nós nos abrimos para viver, a vida se abre para ser vivida. Se nós nos disponibilizamos para a vida se disponibiliza para vivê-la. Se nós nos fechamos para a vida se fecha para ser vivida. Se nós lamentamos pela vida, a vida devolve-nos os lamentos que fazemos. Então, nós construímos a nossa estrutura. No processo reencarnatório, nós reconstruímos as nossas estruturas de vida. A vida por si, ela está lá, dada-nos por Deus, é imortal, nunca se acaba. É preciso então perceber isso. Com todo respeito, gosto muito do ritmo, Zeca Pagodinho, é até legal, mas ele foi dizer: deixa a vida me levar, vida leva eu. Melhor se ele cantasse: vida, deixe-me levá-la, vida, levo-a eu. Porque não é a vida que nos leva, nós é que levamos a vida, e ela devolve. Gosto muito da turma aqui, do Skank, mas também ele foi dizer: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Não, deveria dizer: não vou deixar a vida me levar.
porque nós é que vamos levá-la. Aí já encontramos eco no pensamento de Gonzaguinha. Somos nós que fazemos a vida, como deve o vier, sendo desejado, por mais que esteja errado. Mas nós é que fazemos a vida. É esse o aspecto que está lá no a cada dia. Pegue a sua cruz a cada dia. E depois de tudo isso, Jesus conclui, numa facilidade de tamanho, e me siga. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Veja que tranquilidade. E me siga. Ou seja, é só correr para o abraço e fazer isso. Agora, é impossível fazer isso? Não. Porque ele disse, eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, vós façais também, disse ele. Mas em que ritmo? No nosso? Eu não posso impor a outra pessoa um ritmo que não é dela, não pode impor a mim um ritmo que não é meu. Isso é uma beleza da vida, da estrutura de viver. Cada um tem o seu ritmo. Nós somos pessoas idiosincráticas, ou seja, reagimos de maneira diferente ao mesmo estímulo. Uma pessoa pode agir de uma forma, outra age de outra. E cada um tem o seu momento. Não tem que se apressar. Por isso a doutrina espírita é moralizante e não moralista. Ela não tem o aspecto moralista, ela tem o aspecto moralizante. Ela leva a reflexões. E a pessoa refletindo se organiza. É a vida. Veja que beleza. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Isso é a beleza da vida. Deus nos deu isso, cada um vai se ajustar, por mais que esteja errada. Ninguém tem que apressar o curso de ninguém. Cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Não interessa quantas vezes cair, interessa quantas vezes levantar. Sem moralismo, sem imposições. Porque ninguém muda por força da obrigação. Muda por força da vontade, do entendimento. Isso é a reforma íntima, que não é externa, é interna. E demora. Num processo de reforma íntima, nós precisamos aceitar a nossa parte sombra. E precisamos fazer brilhar a nossa parte luz. Todos nós temos parte sombra, todos nós temos parte luz. Mas não é combatendo a sombra que nós brilharemos, é aumentando a luz que a sombra se dissipa. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Veja Jesus, veja o Gênesis dizendo, lá no Gênesis bíblico, e a luz resplandeceu nas trevas. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não é lutando contra, é estando a favor do bem, não contra o mal. É percebendo que temos que seja um istmo de bondade, utilizemos-la, essa bondade, e deixa a bondade, uma hora a bondade aumenta. Não é isso, não é o processo de destruição que vai nos fazer crescer, é o processo de reconstrução. Há muito tempo, faz muito tempo eu assisti um programa de televisão, já tarde da noite, ele não tinha lugar no dia, esse programa, ele chamava 25ª hora, tinha hora para ele, 25ª, ou seja, aquela hora que a gente está assim, meio lá, meio cá, desdobrando, deve ser, mas existia esse programa. E eu assistia. E um programa que tinha assim um negócio interessante, era a gente brigando com todo mundo, e por causa da religião.
E num dia tinha um debate, foi um dia que eu assisti, um debate de um pai de santo, com um pai de santo, um espírita, assim dito, um pastor, um padre, uma numeróloga e um ateu. Fuja do fermento fariseu. Estava lá. E o tema era Deus. E ali foi o debate, isso já devia ser já a 40ª hora, não era a 25ª mais, já estava andando, já tinham corrido uns 4 dias, e ali eu assistindo. E nas considerações finais, porque é interessante de perceber que Miramês também dizia isso, não critique nada que contenha rudimentos do bem. Não critique nada que contenha rudimentos do bem. Não interessa o tamanho, o rudimento do bem, não critique. Ah, mas esse povo fica enganando os outros, fica com essas conversas sobre Jesus enganando todo mundo. Mas um alcoólatra entra lá e sai só. Então vamos olhar com certa parcimônia nesses julgamentos. Não quer dizer que está certo, mas quer dizer que há rudimento. Então dizia Miramês, não critique nada que contenha rudimentos do bem. E nesse programa então, nas considerações finais, cada um falou. E a numeróloga foi falar. E falou, olha, eu queria fazer uma pergunta, eu fiquei calado aqui quase que o debate inteiro, só anotando algumas coisas, e eu queria fazer uma pergunta a vocês, religiosos. Ao ateu, não. Eu quero perguntar a vocês, vocês pregam a Deus ou ao diabo? 5 vezes mais vocês falaram diabo. Aquilo que mais se fala é o que mais se prega. Porque se quer o bem, não se fala do mal. Eu falei, isso é rudimentos do bem, isso não dá para criticar. E a partir daí continuei assistindo vários vídeos. E veja, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, disse o apóstolo Paulo. Não é criticando o erro, é mostrando o acerto. É enaltecendo os momentos virtuosos e não criticando os momentos delituosos. Meu Pai quer a morte do pecado, disse o Cristo, mas que o pecador sobreviva. Não pensar assim seria negar a própria ideia da reencarnação. Questão 171 do Livro dos Espíritos, onde se fundamenta a verdade da reencarnação, o dogma da reencarnação. E eles respondem, na justiça de Deus, pois um bom pai nunca fecha as portas ao arrependimento dos seus filhos. A isso está a justiça da reencarnação, oportunidade de melhoria. Um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Quantas oportunidades nós já tivemos e teremos para nos refazer? E por que fechar a porta a alguém, utilizando-nos somente de uma crítica pejorativa? É essa a ideia moralizante que a doutrina espírita nos traz, e não moralista, de impor regras, de nos mostrar a conveniência de fazer ou não, e não a proibição de não fazer ou fazer. Como bem escreveu o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me edificam. Todas as coisas são lícitas, porém nem todas me convêm. São 2 estruturas de frase que ele traz. Nem todas nos edificam. Pode até me convir, mas não vai me edificar. Pode até eu querer, mas não vai me edificar. E a doutrina espírita tenta mostrar esse aspecto. Por isso ela é moralizante. Nos traz reflexões. E nos permite, então, separar as controvérsias das histórias do Cristo e trazer um ensino moral, que não é imposto, que é apresentado, e cada um de per si vai recolhendo, recebendo, refletindo e se ajustando. Como também o apóstolo Paulo disse aos coríntios, aos romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não pediu que transformasse o mundo, não. Ele não disse transformai-o,
Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não diz transformai-o, não é para transformar o mundo, não é rebelde sem causa. Nesse caso é rebelde com causa própria, consigo mesmo. Transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Renovação do entendimento. Por isso a doutrina espírita nos abre e o Espírito de verdade nos diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Assim escreve no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, advento do Espírito de verdade. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Ou seja, ele é incógnito. O ensinamento do Cristo é incógnito. E aí, nesse caso, é só seguir a Jesus. Como a gente ensina cantando, que eu não vou cantar, lógico, em respeito aos ouvidos de vocês, as crianças, dê um sorriso só, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Isso nós ensinamos para as crianças cantando com elas. E isso pode calar fundo no nosso coração. Tropeçamos aqui, caímos acolá, mas podemos levantar e continuar a cantar. Essa é a ideia que Jesus nos trouxe. Esse caminho, verdade e vida. Esse seguir, ir após Ele. Esse estar com Ele. E aí nós entendemos profundamente a força dele dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis refúgio para as vossas almas, pois suave é meu fardo, leve é meu fardo e suave é meu jugo. Esse é outro convite que eu fiz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Temos os dois convites para o alívio a partir de seguir, entender, vivenciar. Essa é a ideia, seguir Jesus. Como temos lá, numa letra de música muito bem cantada por Tim, e também com Vanessa, de autoria do Gladstone, Luzes da Luz. Eis o roteiro, segue Jesus. É o que encerra a letra da música. Eis o roteiro, segue Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Assim, espero que tenhamos trocado algumas ideias no monólogo. E agradeço a todos vocês por essa paciência, esse convite que nos foi feito, repetindo o milanês, o convite de um superior é irresistível. Então estamos aqui. E agradecendo por essa paciência de vocês, por 1h30 ceder os ouvidos. Como mineiro que somos, agradecemos na nossa forma mineira. Deus lhes pague. Em 2 horas. Então, diminuí. Se quiserem alongar mais 20 minutos e quiserem fazer pergunta, fique à vontade. Veja que eu já fui assim bem tranquilo, né? Se quiserem alongar, ou seja, ninguém vai querer fazer pergunta. Eu queria que você falasse mais a respeito da pérola, quando ele fala com o Messias, o pessoal. Que ele sempre falou, você falou da pérola, mas eu não entendi. Veja, naquele momento Jesus falava sobre o reino de Deus. Ele queria ensinar sobre o reino. E ele falava com várias pessoas. Então a ideia dele é o que falar para as pessoas para que elas pudessem entender. Então ele usava aquilo que era comum às pessoas. Numa ideia construtivista, ele partia do conhecido para o desconhecido, da prática para a teoria.
Então ele utilizava o conhecimento. Então quando ele falou com agricultores, ele falou da agricultura. Quando ele falou com a dona de casa, ele falou sobre o fazer a massa. Quando ele falou com pescadores, ele falou da pesca. E quando ele falava com pessoas que eram ávidas para o ganho, para o lucro, era como se dissesse, olha, o reino de Deus é lucrativo, ele trouxe uma comparação comum ao mundo do comércio, em que você sacrifica em valores para ter um ganho maior lá na frente. Então ele foi falar, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola, e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Ou seja, se eu vendi tudo que tinha para comprar uma pérola, porque eu ganharia muito mais. Então o reino de Deus vale a pena sacrificar-se para chegar até ele com ganhos maiores do que aquele aparentemente visto. E aí vem a ideia da palavra sacrificar. Nós damos um sentido errado a essa palavra. Sacrifício vem de duas palavras latinas, sacrum mais facere. Facere significa fazer sagrado. Sacrificar é tornar sagrado aquilo que se está fazendo. Isso nós vemos na mensagem que está no item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem belíssima, que vale a pena ser lida. Bom, todas as outras do Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa tem por título O Homem no Mundo. E ali os Espíritos, do capítulo que tem por título Sede Perfeitos, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, os Espíritos vão trazer uma ideia sobre o que é viver no mundo. E eles dizem, sede felizes, como felizes podem ser os homens no mundo. E ali eles vão dizer, sacrificai vossas necessidades, até mesmo as futilidades, mas sacrificai-as com a vontade de querer ser melhor. Então ali ele vai trazer o seguinte, ele vai dizer em outras palavras, não penseis que para estar em contato constantemente conosco, precisareis dobrar a capa de serviço, ou vos cobrir de cinzas, ou seja, ficar sofrendo, ficar triste, ficar para estar em contato com os benfeitores espirituais. Eles dizem, não, basta que eleveis vosso pensamento ao alto, e que em vosso pensamento não demore nada que possa prejudicar-vos, ou fazer corar a face daqueles que vos amam e nos dirigem. Não demore, ou seja, vai ter. Vai no nosso pensamento aparecer umas coisinhas estranhas. Mas eles dizem assim, não deixeis demorar. Quer dizer, passa algumas coisas fúteis, mas passa. Então eles não dizem, nunca entre no nosso pensamento algo fútil. Não deixa demorar, porque entrar vai. Então veja como é que é a ideia do sacrificar que eles trazem ali. Essa é a ideia trazida por Jesus na pérola. Quer dizer, vale a pena tornar sagrado, vale a pena dar valor, porque um valor maior você terá. E ele falava com quem? Com investidores. O que é investir? É colocar o que eu tenho para esperar o que eu não tenho, que será maior do que eu tenho. Essa é a ideia de investimento, não é isso? Então ele estava dizendo isso, que vale a pena investir no reino dos céus. Então ele falava a linguagem do comerciante, do que ele dava com lucro. Não é pejorativo, do que ele dava com lucro. Obrigada. Deu ideia? Oi. Desculpa. Dentro dessa ideia do sacrifício e da renúncia, eu queria que você trouxesse um pouco mais, porque eu ainda sinto um pouco de dificuldade de seguir Jesus. Quem não tem? Nesse aspecto. Eu acho que no nosso dia a dia, sabe? No meu dia a dia. Sim. E aí eu fico me perguntando, será que isso tem a ver com o nosso estágio evolutivo? Ou será que realmente a vontade que tem enfraquecida? Não é que tem a ver com o nosso estágio evolutivo, é o nosso estágio evolutivo. Nós estamos nesse nível. Miramês, esquece Miramês. Nós temos um livro do Espírito Hamed, chama Renovando Atitudes. E lá no capítulo, tem por título Todos são os caminhos. O livro não tem número de capítulos, o capítulo se chama Todos são os caminhos. E lá ele escreve que um erro em clima de acerto
não é propriamente dito um erro, mas uma tentativa frustrada em acertar. Veja, um erro em clima de acerto. A gente tenta acertar, mas erra. Então não é um erro propriamente dito, é uma tentativa frustrada de acertar. É a ideia do tentar aprender apesar do erro. É o que o apóstolo Paulo aos Coríntios foi dizer: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. É esse o momento que nós, é nesse momento que nós estamos, em que aprender pelo erro é uma forma de crescimento, mas aprender. Vocês já cozinharam, já fizeram arroz? Né? Nós temos métodos de aprendizagem. Um método científico é um deles, um empírico é outro deles. Fazer arroz pelo método científico. 100 gramas de arroz, numa panela aquecida a 40 graus, depois uma água, depois o arroz, já previamente umedecido em fase de secagem, em movimentos curvilíneos e uniformes, você vai aquecendo o arroz num processo físico de desprendimento de moléculas. Já queimou. Mas se você diz, põe lá 3 xícaras de arroz, qual que tamanho de xícara você tem? E refoga, mexe, até quando? Até ficar soltinho. Isso é método empírico. E põe água, para cobrir o arroz. Quantas águas? Depende do que você quiser. Mais duro, menos duro, unidos venceremos. Veja, isso é o método empírico. E aí a pessoa se casa sem saber fazer o arroz. E começa pelo método científico, olhando a receita. E não dá certo. E erra. Daí a pouco começa a acertar pelas experiências. Salgou demais, salgou de menos, cozeu demais, cozeu de menos. E assim vai ajustando. E aí chega num ponto que fala assim, não há arroz melhor do que o meu. Ele é que não sabe, que antes dela ser mãe, ela não sabia. Ela errou, ela acertou. E é o melhor arroz. Ninguém faz um arroz melhor que o do meu pai. Por quê? Porque foi fazendo pelo jeito. E aí você vai dar a receita. E tem uma coisinha na receita que é subjetiva ao extremo. Pitada. O que é uma pitada? Um punhado. Não, põe lá. Pega com a mão, põe lá um punhadinho. Que tamanho? O dedinho é pequeno, não interessa a pitada. E essa pitada é erro e acerto. Ou seja, é o método empírico. Então nós estamos no mundo de provas e expiações. E aprendemos muito pelo método empírico. Tentamos, foi mal. Tentamos. O que não podemos foi mal, não vou tentar mais. Esse não é o ponto. O ponto é tentar novamente. Continuar. Peleja na fé, diz o apóstolo Paulo. Somos atletas do Cristo, diz o apóstolo Paulo. É um esforço, é um exercício. Então é natural que tenhamos momentos de fragilidade, de desânimos. Mas tem a palavra do Cristo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E veja o que ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então está dizendo, teremos aflições, mas com ânimo. O que é a palavra ânimo? Anima, alma. Anima quer dizer alma. Então quer dizer, ter bom ânimo, alma vivente. Não só corpo, alma. Somos maiores do que esses acontecimentos. Somos imortais. Então é esse olhar, mas com tropeços. Pedro tropeçou. Paulo começou tropeçando. E é interessante esse fato de Paulo. Naquele diálogo dele com Estevão, ali agonizando Estevão lança um olhar para Abigail e percebe Paulo em Saulo. Não condenes teu noivo. É um homem bom. Ele defende a Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Ou seja, no momento é assim, não se preocupa. Daqui a pouco vai. E quando ele conhece a Jesus, olha como é que é interessante isso.
né? Ele está lá, cai do cavalo, literalmente, caiu do cavalo, não é força de expressão, e caído, ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Qual foi a resposta que Saulo deu? Que queres tu que eu faça? Olha que legal. Ele podia ter perguntado: Senhor do céu, só existe mesmo? Danou. Estou vindo aqui prender meio mundo. Danou. Ou desculpa ele. Foi lá. Só disse: não sou merecedor. Quem sou eu? Não disse: o que queres tu que eu faça? Ou seja, eu vim aqui para fazer uma coisa, achando que estava certo. Agora eu estou vendo o senhor falando comigo, eu estou vendo que está errado o que eu vou fazer, qual que é o certo? E hashtag estamos juntos. Ele falou para ele: o que queres tu que eu faça? Hashtag estamos juntos. Esse é o aspecto. Então a gente não precisa se desanimar nesse processo de erro e acerto. Nós erramos muito. Nós erramos até mais do que acertamos. Mas é preciso perceber que a gente acerta, que a gente tem potencial. Agora, quando? Deixa o tempo andar. Deixa o ciclo da própria vida andar. Porque é algo que vai ser naturalmente desenvolvido. Num primeiro momento a gente desconhece o erro. No segundo momento a gente sabe do erro, mas não muda nada. No terceiro momento a gente sabe do erro e se incomoda, mas mesmo assim não muda. Depois a gente se incomoda e começa a mudar. Depois começa a não errar mais. Depois começa a acertar. É processo. É tudo gradual. É gradual, exatamente. O apressado, diz o nosso ditado mineiro, come cru. Então nós precisamos saber aguardar. Isso é a versão do Eclesiastes, tá? Mineiramente falando, capítulo 3 do Eclesiastes, todas as coisas que o Senhor tem para cada ocupação chega a sua hora, é o apressado come cru. É o ditado mineiro falando lá no Eclesiastes. Resolve. Então veja, é preciso nós entendermos isso. É preciso percebermos esse aspecto. E outro aspecto: por que estamos encarnados? Não é nem reencarnados. Por que nós encarnamos? É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Não é quantas vezes, não é reencarnação, é a 167. Qual a finalidade da reencarnação? Na 132 pergunta: qual a finalidade da encarnação? Por que nós temos que entrar na carne? No meu caso até bastante carne, mas por que a gente tem que entrar na carne? Essa foi a pergunta. Por que eu não posso ficar no mundo espiritual? Eu sou um ser espiritual, criado no mundo espiritual, e uma vez evoluído eu vou ficar no mundo espiritual. Por que eu tenho que vir para a Terra? Mas que lógica é essa? É isso que está perguntando. E eles respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Progredir. Só tem um motivo de estarmos aqui na Terra: progredir. Então não se progride no mundo espiritual? Progride, é a questão 230 do Livro dos Espíritos. No estado errante o espírito evolui ou progride? Eles respondem: em conhecimento e segundo a sua vontade. Aí usam a conjunção adversativa. Porém, só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, volta para cá do mesmo jeito. E no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Luís escreve: é por meio de uma ação material que nós crescemos. Então só estamos na Terra com uma finalidade: evoluir. Então ninguém está aqui como punição. Reencarnação não é para punição, é para oportunização. Quantas vezes necessárias forem, eu vou me encarnar para evoluir. Então isso é o processo, é o que foi chamado justiça de Deus, essa bondade de Deus. Então aqui na Terra, ninguém está para sofrer, ninguém está para ser punido, está aqui para crescer, mesmo que pelo erro, mesmo que pelo sofrimento. Já que sofrimento é consequência do erro, não é imposição de Deus, é uma consequência natural. Como as beatitudes são consequências dos acertos. Então, se nós estamos errando, uma hora acertaremos. Basta que nos interessemos nisso, nos esforcemos nisso, e não contemos só os resultados. Vamos avaliar o processo. Emmanuel escreveu certa vez: não trabalhes pensando somente em resultados. Trabalha o mais que puderes, o mais silenciosamente que puderes,
o mais amorosamente que puderes, e deixa o resto para Deus, que te deu a chance de viver e servir. Ou seja, vamos vivendo, vamos fazendo. Caiu? Levanta, sacode a poeira da vida por cima, como dizia a letra de música, que eu escutei cantando Jair Rodrigues. Onde eu caí, dizia ele, onde eu caí, qualquer um caía, mas dar a volta que eu dei, ninguém caía. Então ninguém sabe o esforço próprio, só nós. E por mais que alguém diga a nosso respeito, qualquer coisa, só nós sabemos a nosso respeito, qualquer coisa. Não há dor maior no mundo do que a minha. E das minhas dores, a maior do mundo é a que eu passo na hora. A que eu já passei acabou, a que eu não passei eu não sei, mas a da hora sempre será. Então dizem os coreanos, um ditado coreano, até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. Ou seja, a solidariedade não tem tamanho de causa, tem apenas a necessidade de alguém, não interessa o tamanho. Então não vamos nos preocupar, caminha no seu ritmo, no seu caminho, e a coisa acontece. Simão, temos 2 minutos para eu respeitar as 2 eu queria horas. que você explicasse aquela passagem em Atos dos Apóstolos, por que Deus botou Safira, aquela passagem da Safira com Ananias, porque eles venderam a parte da terra deles e tal. Eu já procurei isso na internet, uma explicação mais plausível. Tem 2 minutos. E aí fica complicado, porque é uma questão que me deixa assim, é um contraditório. Porque você sabe essa passagem, né? Uma passagem que é, dentro daquelas 4 que você falou, polêmicas demais perante isso. Mas é uma coisa que vem me perseguindo há muito tempo. Aí, já que você demonstra um conhecimento mais Quem me dera, quem me dera. que eu... Nós vamos primeiro perceber a figura de Ananias. Ananias, uma pessoa natural, normal, e que tinha elementos de julgamentos pessoais. Mostrava que ele, não, embora fosse todo um seguidor, ele tinha limites de entendimento e estabelecia ainda valores, ele fazia juízos de valores. Nós vemos isso quando Jesus apresenta-se a ele. E apresentando-se a ele, pedindo que ele fosse socorrer Paulo. E quando ele vai, Saulo ainda, quando ele pede isso a Ananias, vá à rua direita, em casa de Judas, lá quem precisa do teu concurso, ele diz assim, nosso perseguidor. Em outras palavras, senhor, o senhor não entendeu. O cara que está lá não merece. É o nosso perseguidor. E aí Jesus diz a ele, eu sei. Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Mas o que interessa é o que ele fala para Ananias depois. Deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Em outras palavras, não fique fazendo juízo de valor, deixa que eu mesmo mostro. Então veja a personalidade de Ananias. Então a ideia da presença material era natural a nessas pessoas, mesmo seguindo a Jesus. Pessoal, eu saio quando calçado com essa área de tinta para me ganhar um dinheiro, não é, gente? Está me faltando. Então vejam, esse aspecto ainda material na figura deles. E aí em todas essas passagens, com Safira, Pedro com o centurião, não tornes por comum aquilo que Deus purificou quando ele vai atender o centurião. Então, isso vem, não é que é uma passagem polêmica, vendi, não abro mão, é porque é da natureza esse entender. Barnabé, que é outro aspecto polêmico que nós temos no ciclo, outro aspecto polêmico, polêmico no sentido de tentar entender esse entregar, se ele já foi diferente, entregou sim os bens. É Zaqueu que dá o exemplo mais claro, darei metade dos meus bens, mostrando que não é o abrir de tudo, é o não se prender a tudo. Então são vários elementos que aí realmente precisaria de um tempinho mais delicado para entrar nessas minúciazinhas, inclusive dos diálogos, o porquê daqueles diálogos. Né? Uma comunidade nascente
E a ideia que tem de jogar tudo fora não era a ideia que existia. Não é simplesmente dar tudo, porque senão viveria-se de nada, dependeria-se de todos. É o não escravizar-se em e ter o necessário para servir. E assim, e cada um por si, construir-se a si mesmo, na ideia de Paulo, né, do dele cuidar dos seus próprios sustentos. Então é isso que nós vemos na figura dos Atos dos Apóstolos. É interessante isso, porque o livro Atos ele é pouco lido. E ele é um livro, não é sapiensal, ele não tem ensinamento, salvo os ágrafos de Jesus lá, que há frases que os apóstolos falam, que Jesus falou, que não estão nos evangelhos. Nós chamamos isso de ágrafo, que são frases de Jesus, mas não estão nos evangelhos, estão no Atos. E o Atos é um conjunto de fatos para trazer exemplos. Como nós temos esse fato de Ananias, o fato de Pedro com o centurião, o fato dos exorcistas ambulantes que expulsavam os espíritos malignos utilizando a estrutura que Paulo utilizava, só que não dava certo. Então eles vão trazendo esses fatos, o próprio fato de Paulo, vão trazendo isso para mostrar as atitudes daqueles que seguiam Jesus, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades e os seus entendimentos. As discussões Paulo, Tiago, mostrando esse lado natural dos atos que vieram pós-Jesus, ou seja, do cristianismo sem Jesus e com os apóstolos. Então é isso que a gente vê na estrutura de todo o livro Atos. E ele precisa ser lido como fatos narrados que trazem ensinamentos. Que trazem ensinamento no sentido de interpretação prática. Todos eles. Então até seria interessante se tivéssemos um tempo para estudar esses Atos dos Apóstolos. Que é uma obra, que é um livro que quando eu li pela primeira vez, eu li por ler. Depois eu achei interessante uma passagem, fui ver que a outra também era, e aí fui estudar esse Atos dos Apóstolos. E depois que veio a obra Paulo Estevão, e veio os contos de Humberto de Campos, a gente entendeu melhor esse Atos dos Apóstolos, e a limitação que essas pessoas tinham. E essa dependência ainda do que é vender, do que é dispor dos bens, e pôr a serviço do Cristo. E pôr a serviço das pessoas. Esses diálogos de desprendimentos são um pouco difíceis, são um pouco confusos em uma primeira leitura. Mas se buscar esse espírito de desprendimento que Jesus trabalhou com eles, nós vamos entender que nenhum ficou distante da materialidade para servir na espiritualidade. Eles se mantinham, inclusive mantinham as eclesias, com a ajuda deles mesmos, né, das próprias pessoas. Então esses diálogos de desprendimento, é preciso perceber que não são diálogos de alienação, de jogar fora todo esse vai e vende tudo que tem e segue. Não é simplesmente banalizar aquilo que já se conquistou, mas saber repartir aquilo que já se conquistou. É, de certa forma, o cerne desses exemplos, que são dois, Barnabé e Ananias, que trazem essas ideias. Certo? Pedro, desculpa, eu passei 5 minutos aí no combinado, né? Que eram 2 horas, mas tudo bem, eu comecei 6h05. Mais uma vez, gente, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.